me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Estamos conversando sobre a última semana de Jesus, caminhando com Jesus nos seus últimos dias. Já falamos no domingo que é dito como domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Falamos nesse dia quando Jesus chorou quando ele viu Jerusalém. No outro momento também adentramos a segunda-feira. Estamos hoje na terça-feira dessa caminhada. Na segunda-feira, que foi semana passada, nós conversamos um pouquinho com Jesus, quando ele se encontra com uma videira, uma figueira. Agora eu confundi, cadê o gato? Agora fui eu que confundi, Tiago. Uma figueira. E ele de longe, passando, viu uma figueira cheia de flores. Na compreensão natural de quem conhece figueira, e Jesus conhecia, houve uma expectativa de encontrar nela frutos, e ele foi e não encontrou frutos. E aí depois a gente aprendeu um pouquinho sobre esse texto a despeito de hipocrisia, quem nós somos, como nós nos comportamos. E eu quero te convidar para você continuar no texto de Marcos capítulo 11, se você puder, Marcos capítulo 11. Esse texto também se repete em Mateus capítulo 21, também se repete em Marcos, em Lucas capítulo 20, então nós temos Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 20. Marcos 11, porque Marcos só tem 16 capítulos, então ele é mais curtinho, todos os outros passam de 20. Já estamos nos últimos dias de Jesus. Se você observar na Bíblia, nós lemos semana passada, a figueira sem fruto, no texto que eu estou de Marcos 11, ela está no versículo 12, 13 e 14, que a gente usou semana passada. Você adentrando um pouquinho mais, eu quero ler com vocês, só para você entender mais ou menos o que aconteceu na terça-feira. A segunda-feira foi essa, onde Jesus volta para Jerusalém, algumas coisas maravilhosas acontecem ali, e no versículo 19, Marcos capítulo 11, versículo 19, olha o que diz: e vindo à tarde, saíram da cidade. No versículo 20 já diz assim: e passando eles pela manhã, ou seja, do 19 para o 20, Jesus voltou para Betânia e dormiu, descansou, fechou a segunda-feira. E agora nós iniciamos, a partir do versículo número 21, a terça-feira. E olhando para o texto do capítulo de número 11 de Marcos e para o capítulo de número 21 de Mateus também, a gente percebe que nesse contexto todo aqui, foi o dia que Jesus mais trabalhou, de certa forma. Diferente de domingo, que tem poucos textos, diferente de segunda, que foram poucos momentos eventuais, terça-feira você encontra na cronologia bíblica que Jesus passou bastante tempo no templo. E depois de ele passar algum tempo no templo, ele foi aos Montes das Oliveiras e ficou um tempo muito vasto com seus discípulos. Porque talvez era a última semana de Jesus, e por ser a última semana, você precisava dar as últimas coordenadas importantíssimas a despeito da vida posterior sem Jesus. E interessante você notar que isso é muito comum e muito necessário. Quando você vai se despedir de alguém, ou de uma empresa, ou mudar de emprego, algo assim, você precisa ter esse tempo, onde você vai passar os últimos dias, é assim que faz, vai ensinar ali. E Jesus tomou todo esse cuidado para que nesses últimos dias, as coisas mais elementares talvez, ou as mais importantes no sentido de não poder deixar passar, foram ditas nesse dia, na terça-feira. Até porque na quarta-feira começou já o projeto de preparar para a Páscoa, onde o próprio Judas, o traidor, foi
a fazer os seus acertos financeiros. E aí depois, na quinta-feira, eles vão para o Getsemane, aquela coisa toda, e depois acontece o que a gente já sabe o que acontece, que a gente vai falar sobre isso nos outros domingos. E terça-feira, confira na sua Bíblia, se você puder aí, que Jesus inicia, mas para esse discurso, eu quero que você volte para Mateus 21. Volte para Mateus 21, a gente estava em Marcos 11, mas para essa narrativa eu queria que você ficasse em Mateus capítulo 21. Olha o que tem aqui. Mateus capítulo 21, que é a mesma narrativa, ela começa no versículo de número 18, se você puder aí. Mateus 21, versículo 18, certo? Está aí comigo? Mateus 21, versículo 18, está dizendo assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo a figueira, segunda de manhã, perdão. Aconteceu todo o processo aqui na segunda-feira. Aí depois, nesse dia, quando eles voltavam para lá, e Jesus tinha dito que nunca mais teria, os discípulos admiraram-se e ficaram encantados. E aí de repente, no versículo de número 23, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando cercaram-se, dele, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, e começaram a questionar e a perguntar sobre a autoridade da qual Jesus fazia tais coisas. Então, a partir do versículo 23, Jesus está no templo. Ele passa por todos. Marcos faz questão de deixar claro, nos versículos anteriores de capítulo 11, que eles passam e os discípulos observam a figueira de novo, a videira no lugar da figueira, Tiago, de novo. A figueira, e veem que ela de fato está do jeito que Jesus mandou ficar, seca. E aí eles vão rumo a Jerusalém de novo, pertinho, 3 quilômetros, como a gente sabe, Betânia de Jerusalém, 3 quilômetros. E Jesus indo com os discípulos para lá, a primeira situação é quando Jesus fala sobre o poder da fé. Está ali em Marcos, e Lucas não faz questão de... Mateus não menciona esse texto, mas Marcos faz menção. E Mateus, o evangelista Mateus, começa a falar sobre a autoridade de Jesus e o batismo. Depois aqui, Jesus começa a contar algumas parábolas para esses homens, os que estavam ali, e o que estavam ali, segundo o texto, eram os anciãos, eram os sacerdotes, eram os fariseus, eram os líderes religiosos da época que chegaram perto de Jesus. E aí Jesus começa a conversar com eles, e eles fazem uma pergunta muito interessante para Jesus: de onde vem a sua autoridade? Aí Jesus, diferente de normalmente faz, ele diz: para eu responder isso, eu também vos farei uma pergunta. E se me responderes, estou no versículo de número 24, se me responderes, também eu vos darei com que autoridade faço essas coisas. Ou seja, vocês querem que eu responda? Eu respondo, mas vocês também vão ter que me responder uma pergunta. E aí Jesus começa a tratar um pouco isso com eles. E então responderam, não sabendo mais ou menos as coisas, eles ficaram quietos e deram uma de João sem braço, e não responderam nada para Jesus. Olha o versículo de número seguinte: e se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideraram João como profeta. Antes disso, e discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João, nesse caso João Batista, o profeta. E então responderam a Jesus assim: não sabemos. Ele, por sua vez, nem então vos digo com que autoridade eu faço o que faço. Mas como Jesus é especialista em conversar com gente e perceber o que nós pensamos, Jesus começa dizendo assim: então o que vos parece? Vou lhes dar algumas dicas para vocês responderem. Quando você às vezes não tem como tirar algo de alguém, vá pelas entrelinhas, ou vá que nem um mineirinho, vá pelas beiradas. E Jesus falou: eu vou te dar algumas propostas, inclusive em estruturas de parábola, para que na resposta dessas parábolas, eu vou perceber qual é a resposta de vocês. Ou talvez vocês mesmos vão ouvir o que responderam e perceber a resposta que vocês estão dando. E aí Jesus começa a falar com eles, continue comigo ali, a parábola dos 2 filhos, e depois a parábola dos lavradores maus, muito interessante a gente ler. Depois no capítulo 22, a parábola das bodas, e depois eles param um pouco de perguntar sobre isso, e Jesus, retirando-se os fariseus que estavam junto ali,
e consultavam e começavam a questionar Jesus de alguma forma. E aí perguntam sobre a questão do tributo, que tem a ver com aquela questão que Jesus diz, que é claro para todos nós: dai a César o que é César e a Deus o que é de Deus, quando ele pega uma moeda e mostra ali com quem que está a face. E aí depois disso Jesus conversa com os saduceus sobre a ressurreição. Jesus fala do grande mandamento, estou ali com vocês, exatamente no versículo 34. E depois Cristo, filho de Deus, ou filho de Davi melhor, no versículo 41 em diante. E aí no capítulo 23, se você puder continuar comigo, Jesus censura os escribas e os fariseus, várias advertências sobre isso com eles. E aí Jesus lamenta mais uma vez sobre Jerusalém. E depois, no 24, versículo 1, confere comigo aí se na sua Bíblia está assim, capítulo 24, versículo 1 de Mateus. Tendo Jesus saído do templo, aqui já é um outro tipo de discurso de Jesus. Até aqui Jesus estava falando com todos os líderes religiosos da época. Saindo do templo, ele se retirou, e ele, quando trouxe os seus discípulos para perto, ele começou a dialogar, e os discípulos lhe perguntaram: não vedes tudo isso? Quando falaram das maravilhas da construção do templo. E Jesus diz assim: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Ou seja, depois que ele sai daqui, ele caminha com seus discípulos saindo do templo e ele vai para o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, se você continuar comigo, nós temos aqui um dos momentos mais maravilhosos de Jesus. A gente chama de mini escatologia, ou mini apocalipse, que é um dos momentos maravilhosos. Não me ative ao capítulo 24 em diante para a gente conversar hoje, porque ele precisa de muito mais tempo para a gente falar sobre a volta de Jesus. E aqui, a partir do capítulo 24, a partir do versículo número 3, no livro de Marcos também ele fala sobre isso. Ele começa a tratar sobre a grande tribulação, o princípio das dores, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira como exortação à vigilância, a parábola do bom servo e do mau servo, a parábola das 10 virgens, tudo ensinando os seus discípulos sobre a vinda de Jesus. Inclusive a parábola dos talentos se encaixa ali. O grande julgamento no capítulo 25, e aí depois acaba no capítulo 25, versículo de número 46. Fecha a terça-feira. Longa não? Exaustiva a terça-feira. Não somente é exaustiva, que diz o texto, quando ele estava ali, na situação de estar falando, capítulo 26, versículo 1, olha ali comigo se você puder na sua Bíblia. Capítulo 26, versículo 1. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. E aqui então começa a quarta-feira. Todos esses ensinos de Jesus que ele deixou para nós aqui são maravilhosos. Eu gostaria de me ater em todos eles para a gente conversar. Mas como a gente precisa conversar de um, o único que só Mateus menciona, eu queria ficar com ele para a gente tirar algumas lições importantes. Marcos não menciona, Lucas também não menciona, está no capítulo 21, versículo de número 28. Se você puder voltar na sua Bíblia, Mateus 21, 28. Esse eu quero ler com vocês. É a primeira parábola que Jesus começa a confrontar os líderes da lei, os homens inteligentes da época, os religiosos, os sacerdotes, os fariseus e tantos outros. E ele começa a contar essa parábola em resposta a uma pergunta sobre a autoridade de Jesus. Talvez até dizendo: o que você é, que você acha que você faz o que você faz? E aí Jesus aqui começa a falar sobre a parábola. Essa parábola tem como nome, coloca para mim, Caio, a parábola dos 2 filhos. Diferente do filho pródigo, que também tinha 2 filhos, mas não é a mesma parábola, são momentos diferentes. Aqui nós temos uma parábola muito interessante para a gente meditar um pouco. Para confessar, eu ouvi poucas vezes pessoas falarem desse texto. Pessoalmente, nunca vi ninguém pregar sobre esse texto, apesar de ser um texto muito simples, fácil de dialogar, mas traz alguns ensinos muito profundos. Mas raramente a gente ouve
esse discurso ou uma explanação sobre essa parábola dos dois filhos. Mas para você entender essa parábola, antes da gente ler o texto, uma vez eu estava numa igreja e um pastor veio me contar as suas anedotas, como a gente sempre tem, e pastor sempre é bom de anedota. Contar as suas prosas, né? As suas piadas, às vezes meio, mais ou menos. Aí algumas é legal, vocês têm que rir porque o pastor está tentando e fazendo força. Obrigado, Bruno, isso é legal. E conta-se essa história que chegou numa igreja pequena, simples, uma igreja bem humilde. E no final do culto, o irmãozinho precisava dar um aviso, diferente do que a gente faz no vídeo, para tentar ser mais rápido, mais dinâmico, mas aquele que o irmãozinho vem, eu quero dar um aviso para os irmãos. Aquele irmãozinho pegou o microfone, chegou para dar o aviso para os irmãos e falou: irmãos, nós vai fazer um mutirão, Henrique. Nós vai fazer um mutirão semana que vem. E no mutirão que nós vai fazer, eu preciso que os irmãos venham, porque se os irmãos não vêm, nós não faz. Os irmãos trazem as coisas, os irmãos arrumam todas as coisas e vêm no dia tal, para nós fazer, porque se os irmãos não vier, nós não faz. Os irmãos precisam vir, ok? Os irmãos vai. Aí ele brincando, amém, irmãos? Amém. Aí ele saiu de dar o aviso, chegou o liturgista, o pastor, enfim, aquele que estava no microfone, falou para ele: irmãos, não é nós vai, é nós vamos. Então eu creio que todos nós vamos participar desse mutirão, não é? Aí o irmãozinho ficou chateado, mais ou menos, de lá gritou: ô irmão, mas é que quando nós diz nós vai, quando vocês diz nós vamos, ninguém aparece. Então eu prefiro nós vai porque nós vai, do que nós vamos no português e ninguém vai. Aí o irmão ficou olhando, ficou aquele clima assim. Talvez essa parábola é exatamente isso. Vamos entender a parábola? Olha o que diz o texto. O que vos parece, disse Jesus. Caio, coloca para a gente esse texto, Mateus capítulo 21, do versículo de número 28. Vamos ler na tradução, que o Caio vai nos ajudar aqui. Capítulo de número 21, versículo 28. O que acham, ou o que vos parece? Havia um homem que tinha 2 filhos. E ele chega para o primeiro filho e diz: filho, vá trabalhar hoje na vinha? Normal até aí, correto? Filho, vai lá trabalhar na vinha. O pai tinha uma vinha, tá? Essa vinha é a estrutura própria de ser vinha. É um lugar onde tem várias plantas, ou um vinhedo, como a gente pode até chamar, muitas videiras para se produzir uvas. E eles tinham esse lugar grande e o pai convidou os 2 na parábola de Jesus. E ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Talvez na sua tradução está um pouco diferente. Está dizendo que sim, é isso. Em algumas traduções, inclusive a minha, está dizendo assim. Ele respondeu: sim, Senhor, o primeiro filho. Mas indiferente do primeiro e do segundo, qualquer que seja, só para a gente atentar aqui. O primeiro respondeu ao pai: sim, Senhor, porém ele não foi. Deixa essa tradução que eu vou ficar na minha, que eu organizei na minha aqui. Obrigado, Caio. E aí, dirigindo-se ao segundo filho, ele fez a mesma pergunta. E o filho respondeu: não, não quero. Mas depois, arrependido, disse, ou foi trabalhar na vinha. Então a conexão de Jesus, bem clara, sobre o processo da parábola, ela dizendo assim, ó, o primeiro filho eu falei, convidei, disse a mesma frase para um e para outro. O primeiro filho, eu disse: e aí, bora trabalhar na vinha? O filho disse: vou. E nunca apareceu. Na brincadeira que a gente fez no início, é o nós vamos. Mas não foi. O segundo filho, Jesus faz a mesma palavra ao segundo filho, e ao segundo filho, o filho já diz assim: não estou afim, não posso, não quero. Na mesma proporção que ele diz não, diz Jesus que ele, arrependido da sua postura, ou mudando de comportamento, ele acabou indo à videira. Foi até a vinha, e foi e trabalhou. E aí Jesus diz assim, confere comigo aí na sua Bíblia, o versículo seguinte, o 31. Jesus pergunta para eles: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Ou seja, aqui eles não tinham como não responder. E eles disseram: o segundo, declarou-lhes Jesus então.
Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas ou meretrizes, depende da sua tradução, vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele, ao passo que os publicanos e as prostitutas, as meretrizes, creram em João Batista. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Afinal, para acreditar-lhes em João. O que Jesus faz aqui no diálogo com eles, eu queria que você entendesse bem claramente o texto, que vai ser fácil para a gente tirar lições para a nossa vida, é que no momento, alguns versículos anteriores, ou algum tempo anterior, eles perguntavam para Jesus qual a autoridade de Jesus. E Jesus faz um jogo com eles, dizendo, eu não vou falar porque vocês não vão me dizer isso, eu não vou dizer isso, e fica aquele jogo. Só que a jogada de Jesus para dizer sobre a autoridade, não é porque Jesus não sabia de onde vinha a sua autoridade, mas é Jesus não perdendo tempo com eles, porque mesmo se Jesus dissesse, minha autoridade vem do céu, do meu Pai e tal, eles vão dizer, você não é filho de ninguém, e não vão acreditar em Jesus. Como eu sempre digo para vocês, Jesus, ou o próprio Deus, não perde tempo com quem não tem ouvido atento. Deus não perde tempo com quem não tem ouvido atento. Se você não quer ouvir o que Deus quer te dizer, Ele não vai te falar. Ele não perde tempo com a gente. Você perde tempo com alguém que não quer te ouvir? Imagina você chega com alguém conversando, Anderson, conversando com alguém assim, a pessoa, você falando com ela, ela olhando para baixo, e assim, distraída. Você faz o quê? Ou, dá para dar atenção? Se não vai dar atenção, então tá bom, meu querido, outra hora a gente conversa. Eu faço isso naturalmente. Falo, ô Zé, não quer vai conversar? Não dá tempo, não, agora eu não estou com problema. Beleza, não tem problema. Não quer ouvir? Não vou perder tempo em falar. E Jesus, para não dar essa palavra, ou não deixar claro essas evidências, ele começa a destacar as parábolas, e por isso que essa parábola, Jesus deixa claro, e na resposta à pergunta que ele fez para eles, dizendo, quem é o melhor, ou quem se parece que fez a vontade do Pai, eles respondem, o segundo que falou que não ia, mas se arrependeu e foi. Aí Jesus fala, então vocês disseram bem. Só que só para vocês entenderem, e Jesus aí faz uma palavra mais dura ainda, o primeiro filho, que disse sim, mas não foi, são vocês. Raça de víboras, talvez ele pensaria, ou aumentaria. Hipócritas, fariseus, etc e tal. São vocês. E eles não entenderam definitivamente isso no começo. Aí Jesus vai para a parábola dos lavradores maus, para aumentar a pegada ainda sobre a autoridade. Aí no segunda proposta, Jesus diz assim, ó, os primeiros são vocês, e o segundo que pareceu os caras certos, as pessoas certas, o filho que fez a vontade de Deus, são as prostitutas e os publicanos. Sabe aqueles irmãozinhos que você não dá conta? Aqueles irmãozinhos que você deixa longe? Aquelas pessoas que vocês não querem nem perto, que vocês repudiam, assim, falam, não, de jeito nenhum. Então, esses é que fazem minha vontade. Porque neles há um elemento, e Jesus coloca essa palavra muito clara aqui, que é a palavra arrependimento no coração deles. E por terem essa postura, elas são, para mim, Jesus dizendo, e para vocês, razoavelmente como responderam, é que fez a vontade do Pai. Mas olhando para esse texto, o que talvez isso faz sentido para a gente, além da explicação que Jesus deu, não só à parábola, mas a todo o contexto, eu queria que você entendesse algumas coisas bem diferentes desse texto que ela fala para nós, para mim, para você viver no dia a dia. A primeira verdade que eu consigo enxergar desse texto, e eu vejo que Deus quer falar com a gente sobre ela, é que Ele não admite em hipótese nenhuma que palavras e atitudes não andem juntas. Jesus tem um sério problema com quem fala e não faz. Jesus tem um sério problema quando a gente tem uma palavra e a gente muda a palavra. No livro de Mateus, capítulo 5, se você puder me ajudar, Caio, no versículo número 37, Jesus já falava sobre isso. Falamos um pouco sobre isso já esses dias, mas eu quero relembrar e reforçar o que Jesus diz. Ele diz o quê? Seja o seu sim, sim, seu sim, sim, e o seu não, não. E ele diz mais, se você ficar no meio do muro, no meio dos dois aí, o que você é? Influente do maligno. Numa tradução mais nossa, talvez ele está dizendo, ó, se tu falar que vai, vai.
Se tu falar que não vai, não vai. Se no meio do caminho você se decidir errado, é coisa de Satanás tomando conta do você, filho. Porque ele diz, o que passar disso, vem a influência, a postura, é do maligno. E várias vezes Jesus vai mantendo essa palavra, essa postura, esse trejeito, que as nossas ações devem corroborar com as nossas palavras. E aqui Jesus mostra isso para eles, porque os próprios saduceus, os judeus, os fariseus, os líderes religiosos da época, eles falavam coisas e viviam outras, ou seja, a mesma palavra que Jesus está dizendo aqui para nós, valia para o tempo deles e vale para nós no tempo, porque naquela época Jesus já encontrava gente, líderes religiosos, que pregavam, que falavam, que adoravam, que levantavam as mãos, mas no dia a dia era completamente diferente. Tanto que se você observar, quem veio no louvoração da última vez, quando Jesus vai no templo e briga com todo mundo, tira todas as coisas que eles estavam fazendo lá, a maior crítica de Jesus não eram com as coisas em si, mas eram com os líderes religiosos da época. Porque os animaizinhos que eles estavam vendendo ali, era para arrecadar dinheiro para a igreja, ou dinheiro para os sacerdotes, ou dinheiro para o povo. E não era essa a função das ofertas. As ofertas era para dar, para que eles pudessem ser perdoados seus pecados, que era o rito normal desde Êxodo, capítulo 20. E Jesus fica indignado por quê? Porque na postura dos líderes religiosos era uma, e a palavra era outra. Eles falavam, mas na hora de fazer, nós não vai. E a grande pergunta que a gente precisa se colocar nesse quesito, eu já falei e vou repetir aqui, é o tempo do primeiro sim para o segundo sim. É o intervalo do primeiro não com o segundo não. Isso acontece muito em relacionamentos paternos, maternos, enfim, família, amigos, funcionários, irmãos de igreja, relacionamentos, parcerias e compromissos. Porque às vezes nós soltamos uma possibilidade e você prontamente, sem pensar talvez direito, diz sim. Mas na hora da verdade, da prática do segundo sim, você não consegue manter porque houve algum problema, aí você diz sim, não entendeu, né? Você diz sim o sim. Você não faz o que você faz. Isso acontece muitas vezes com a educação de filhos. Inclusive o Ministério de Adolescentes e Jovens, nós vamos ter uma palestra, já vai sair nas nossas agendas aqui já. Nós vamos trazer uma pessoa para falar sobre educação de filhos para pais. E um dos grandes agravantes é quando o filho faz algo, o pai diz sim. Ou não, não importa o momento. E aí no meio do caminho o pai muda de ideia. Você não sabe o mal que você faz para o seu filho. Ou quando um diz sim e o outro diz não. O marido diz sim, a mulher diz não. O filho fica aí agora. O que for mais conveniente ele vai. Como é problemático quando você tem duas informações a despeito, deixa o texto lá para mim, Caio, a despeito do intervalo entre o sim e o não. Como eu disse para vocês da outra vez, me parece muito claro que Jesus diz, a sua palavra diz sim, mas por favor, se disse sim, mantenha o seu sim, porque eu vou acreditar no teu sim. Ou talvez não possa mais acreditar em você. A própria palavra, Jesus vai dizer isso, e Provérbios também nos auxilia nisso, que para manter a palavra, mesmo que te tenha problemas e prejuízos, mantenha a sua palavra. Uma vez eu fiz um negócio com uma pessoa, e ela disse para mim, as duas, foi na mesma semana, e eu comprei, e eu falei para ela que ia comprar, e ela falou, então eu vou fechar com você esse valor. Eu falei, beleza. Aí demorou uns 2 dias, que eu precisava ir na cidade buscar, comprei e no dia que eu fui buscar, ela falou para mim, eu estou mantendo a palavra com você, mas vieram outras pessoas e me ofereceram mais. Mas por causa da palavra que eu te dei, eu segurei e vou vender por valor. Seria normal. Mas na mesma semana uma pessoa acertou comigo, eu falei, tal, conversei, falei, estou indo aí buscar. Falei, já vendi. Falei, mas como assim já vendeu? A gente tinha combinado, acordado tudo. Falei, então, mas apareceu um cara com dinheiro aqui, ofereceu mais ainda, aí eu não resisti. Claro que eu não ia fazer só joinha, né? Aí eu mandei um texto no WhatsApp para ele em áudio. Falei, me perdoe, eu não te conheço, mas eu creio que talvez eu não perdi tempo em lhe conhecer. Porque eu achei que você era homem.
E segundo o teu comportamento, talvez as pessoas que estão perto de você dissem exatamente isso. Se envergonhe de quem você é. Então não perdi nada em lhe conhecer, porque eu achei que era homem de palavra. Ele não respondeu nada, só bloqueou eu. Achei que a gente ia continuar conversando ou não. Na mesma semana. E eu fiquei indignado, falei, gente, mas o que me deu paz é que tá 1-1, né? Tem metade que dá para confiar e metade não. Não faço ideia do time que ele torcia, não sei, não quero nem aqui falar nada de time, por favor. Mas as pessoas não têm mais palavras. E elas são submetidas a uma mudança por aquilo que lhe é conveniente. Por exemplo, quando o jovem responde para o pai, sim, mas não vai, o outro sim não se mantém, talvez é porque ele encontrou outras razões, outras situações, outros afazeres, outros prazeres da vida, que fizeram falar, não, deixa, meu outro irmão vai. Ou meu pai tem trabalhadores lá, ou meu pai que se vire. E Jesus deixa muito claro essas evidências de que as palavras e as atitudes, quando elas não são conjuntas no caminho com Jesus, incomoda o Pai, incomoda Jesus, incomoda a mim e a você. Por que não incomodaria o nosso Deus que conhece e sabe das nossas intenções? Por isso, se você puder ir ler comigo no livro de 1 João, coloca ali para mim, Caio, por favor. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 6, Caio, por favor, mais um texto. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se você fala que está com Deus, mas vive com comportamento, andando em trevas, você está mentindo, porque o teu comportamento fala mais do que a tua palavra. E por várias vezes isso vai acontecendo. Isaías, capítulo de número 29, se você puder me ajudar mais uma vez, Caio. Isaías, capítulo 29, versículo 13 e 14. Isaías 29, 13 e 14, olha o que diz. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, e me honra só com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Coração, para o povo hebreu da época, nós estamos falando de Isaías, Antigo Testamento, era a razão, a essência onde movimentava os comportamentos. Por isso que ele diz, o seu coração, talvez está dizendo assim, mas aquilo que você tem que fazer, o seu dia a dia, quem você é, não tem nada a ver com o que você faz com os teus lábios. Por isso que ele diz, seu coração está longe de mim, a adoração que me prestam é feita de regras ensinadas por homens. Ou seja, o exercício desse culto não tem a ver com o que ele quer, porque ele sabe que você só canta, mas não vive. Porque ele sabe que ao sair daqui você fica desesperadamente maluco com as situações e se esquece do Deus que talvez aqui ficou, quando aqui você o adorou. Mas olha mais um texto, Tiago, capítulo de número 1, versículo 22, Caio, me ajuda também. Tiago, capítulo de número 1, versículo 22. O Senhor diz, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando vocês mesmos. No final da história, dos textos que a gente conseguiu concluir aqui, parece que a palavra diz muito claro que quando você fala e não faz, o primeiro enganado é você. O primeiro prejudicado é você. O primeiro que vai sofrer consequências desse procedimento é você. Não é o outro, não é aquele que aguardava, não é aquele que imaginava, mas sou eu e você. Por isso que ele diz, sejam praticantes da palavra, se fala, pratica, e não somente ouvinte, ouvi, maravilha, e vai fazer, não vou fazer. Se você não faz o que você ouve, o que você fala, você está começando a enganar as pessoas, inclusive você é o primeiro. E eu fico pensando, e aqui algumas perguntas para a gente aplicar e passar para o segundo. Você sabe que ouvir não é suficiente. Você sabe que a sua palavra dizendo só sim não é suficiente. E talvez nesse quesito, ou nessa palavra entre atitude, devem andar juntas. A primeira pergunta que eu te faço é, você fala e faz, ou você fala e fala? Como diz as brincadeiras, Kiko, até papagaio fala. Quem somos nós? Você fala e faz? Ou você fala e, segundo as suas considerações,
segundo o que lhe for interessante, segundo o que desejar o teu coração, segundo as mudanças de planos, segundo os céus, segundo o teu horóscopo, você muda de ideia e você não faz o que você falou. Se talvez nós somos assim, queridos, não mantemos a palavra, não somos dessa geração onde palavra e atitude andam juntas, nós vamos ter problemas para nós mesmos. E segundo o próprio texto, Jesus chama a gente de raça de víbora, porque é nesse grupo que a gente se encaixa. Ô Keller, só muda ali para ventilador só para mim, também, só um pouquinho por favor, só para ventilador para me ajudar. E a pergunta aqui para a gente entender esse primeiro momento é: quem é você? Sim, sim? Não, não? Ih, Kelly, coloquei você no enrosco aí, né, meu rei? Vai lá, Kelly. Só mudar pro lado aí. Não, isso. Você desligou, liga ele de novo. Aperta onde você apertou de novo lá. Isso. Só que aperta o ventiladorzinho do lado. O outro. Não, deixa apertadinho. Agora vira. Isso. Pronto. Obrigado. Você é lindo. Você está emagrecendo, né, Kelly? É isso aí, tá bonitão. É isso aí. Coletinho já serve, hein? A segunda verdade do texto, fica comigo aqui por favor. Além das palavras e atitudes devem andar juntas na perspectiva de Deus, do próprio Cristo, e há uma crítica muito forte aqui a respeito disso. A segunda é, Jesus deixa claro que o que mais vale não é o que você fala, e nem as tuas boas intenções, é o que você faz. E isso é problema para nós. Era problema para aquela época porque o que segundo o próprio texto está dizendo, no versículo 31, Jesus pergunta para ele: quem é aquele que fez a vontade do Pai? E eles dizem, todos concordam, o segundo. Porque o segundo, talvez na primeira narrativa, ele falou não, e talvez podia dizer, ele disse não, mas não vou confiar. Mas mesmo com o não, houve uma intervenção de alguma forma sobre ele, que nós chamamos de arrependimento, e essa postura fez com que ele, olhando a situação, fosse e obedecesse o Pai. O primeiro disse que iria, talvez empolgado, mas não houve nada e acabou não indo. O segundo disse não, mas transformado foi. E aí Jesus disse que esses, segundo que fizeram a vontade do Pai, eram parecidos com as prostitutas. Eram aqueles que estavam sensíveis a uma mudança. Eram aqueles que no primeiro contato, sim, às vezes dizem não, mas algo acontece sobre a vida deles, que eles transformam-se e permitem ser transformados para viver a transformação, o propósito que Deus tinha para a vida deles. Coisas que a gente não encontra muito hoje em dia. Deixa eu te fazer entender melhor isso. Quando Jesus está dizendo aqui sobre essa expressão de falar, aí perguntar para eles quem fez a vontade, eles dizem o segundo. A estrutura para eles responderem essa pergunta é apenas a palavra obediência. O que eles aprenderam, o que Jesus ensinou, é que a obediência vale tudo. A obediência não só a Jesus, mas a obediência à palavra, mas a obediência ao processo, porque vai ter momentos, inclusive aqui eles viviam isso, e o próprio filho narra essa possibilidade, de que o seu sim vai virar não, o seu não pode virar sim, mas a despeito de sim e de não, o que vale é obedecer. O que vale é olhar para a situação, fazer uma análise sobre o processo e falar, poxa, eu preciso ir lá porque meu pai está sozinho lá. Eu preciso ir lá porque meu irmão não foi já. Estou vendo ele lá passeando de moto, andando para todo lado. Então eu preciso para lá. Eu preciso ajudar meu pai, que meu pai está sozinho. E aí Jesus vem e incomoda a gente a respeito disso, sobre essa questão da obediência. Por exemplo, Lucas capítulo 6, Caio, me ajuda aí. No versículo 46, Lucas 6, 46, olha o que Jesus diz para nós. Lucas 6, 46. Porque vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu digo para vocês fazerem. Jesus está dizendo assim, por que vocês me chamam de Deus, de Senhor, de Pai, se vocês não me obedecem?
Se eu falo para vocês fazer algumas coisas e vocês não fazem, ou seja, não adianta o jeito que você fala, ou as respostas que você me dá, se no final do frigir dos ovos, vocês não me obedecem. Talvez até aquela expressão do primeiro filho, um comentarista muito interessante fala disso, talvez o primeiro filho tinha alguns problemas com o pai, e para deixar o pai feliz ele disse sim. Mas no fundo, ele não queria ter dito sim no começo. Talvez é como eu e você às vezes no dia a dia. Quando nós ouvimos uma palavra, entendemos um texto, Deus diz, é para fazer assim. A gente vai lá e tá bom, eu sei, eu creio, Senhor, amém, eu creio. Aí a segunda-feira você não faz nada do que você falou que faria. Não obedece o propósito que a palavra de Deus diz. E quando Jesus fala sobre obediência, sobre essa consciência de falar e de obedecer e de praticar, no livro de Mateus, capítulo de número 7, me ajuda, Caio, por favor, capítulo 7 de Mateus, versículo 21, a gente tem uma narrativa muito interessante que Jesus fala um pouco sobre isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque só fala. Mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não tem a ver com o que você fala, tem a ver com o que você faz. Porque o que você faz grita mais alto do que você fala. Se você diz que fala, que faz, eu faço, eu sou, eu amo a Deus, eu tal, mas não tem comportamento nenhum desses, como eu brinco com vários de vocês, o que eu tenho que acreditar em ti? No que você fala ou no que você faz? Acredite no que você faz, e não no que você fala. Como eu mesmo. Se estou aqui falando e de repente acontece alguma circunstância, fala, ô pastor, mas o senhor não falou isso. Brincávamos nós de futebol, Silas. E já vamos voltar um futebolzinho logo, toda terça-feira. Os meninos que gostam de dar um show de bola aí, estão convidados. Tá? Já vai aparecer um futebol dos meninos para nós dar risada. Estava no futebol, jogando bola, eu, o Silas, o Fê, lembra, Fê? E aí ali tal, falávamos um tempo atrás sobre perdão, de repente levei uma, caí. Falta. Mas qual foi o discurso do povo, Marcelo? O pastor fala que tem que perdoar, vamos ver agora. Ele vai perdoar, fique em paz. Aí aquela rasteirinha, não, tá bom, fique em paz, nada de brigar, nada de nada, né? Não é? De boa. Foi a primeira parte da conversa, né, Fê? Aí no jogo seguinte, eu brincando lá, aí brincando, assim, jogando mesmo, normal, fui mais firme no rapaz, ele caiu assim, falei, o que aconteceu? Eu falei, agora eu estou te ensinando a perdoar. Não é, Roque? De vez em quando eu aprendo e ensino. Mas há uma busca tão grande nisso no dia a dia, gente. Mas aí o pastor, vamos ver o que o pastor vai fazer. Todo mundo fica nessa expectativa, mas por que só eu? Você também estava na igreja. Tu também é crente. Tu também fala que você é filho de Deus. Porque só em cima do pastor tem um olhar para ver se ele fala e faz. Não, esse olhar é para todos nós. A sociedade está olhando para todos nós e esperando confirmar ou te jogar na cara. Viu, você diz que é crente, mas você faz isso. Eles estão prontos assim, carta marcada, pronta para fazer assim. Lá, não eu falei? Era crente, mas olha o que está fazendo. Por quê? Porque o seu ser crente é pelo que você fala. O que você faz é o que vai formar a mentalidade dele e aquilo que vai grudar na cabeça deles. E aqui Jesus então fala para a gente, nessa expectativa, o que você faz vale muito mais sobre o que você fala. A pergunta que eu faço para a gente partir para o terceiro e último. As pessoas perto de você, perto de mim, perto de nós, podem confiar quando a gente diz que Deus é verdadeiro? As pessoas que vivem perto de nós podem crer pelos nossos comportamentos que há um Deus que reina sobre a nossa vida? A despeito de quem cerca a gente, os nossos amigos de trabalho, os nossos amigos de escola, ou a nossa família mesmo, será que essa família, elas olham para nós e percebem que nós somos parecidos com Jesus, não no que falamos, mas no que somos? No nosso comportamento? Porque o que mais vale é o que você faz ao que você fala. Jesus disse bem claro, se você ficar chamando Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando, você vai ter, a conta vai chegar. E o terceiro e último para a gente guardar e levar para casa, nesse tempo, o papelzinho quase foi embora. É sobre a única palavra que Jesus faz e fala aqui, que traz toda a diferença no processo.
Se a primeira tem a ver com a nossa postura a respeito de palavra e atitude andar juntas, o segundo aprendizado é entender que o que você faz complementa o que você fala ou discorda do que você fala, e eles vão crer no que você faz, mais do que você fala. A terceira é o que gera mudança entre o sim e o não, ou o que gera harmonia entre o sim e o não, é uma postura chamada arrependimento. Jesus diz no texto assim, versículo de número 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não, não posso, ou não quero. Mas depois de um tempo, numa outra tradução, arrependido, lhe pareceu salutar ir ajudar o pai. E ele foi. A diferença de um para o outro aqui, é a expectativa que o coração do mais velho tinha, era o espaço no coração que o mais velho tinha, de reavaliar as suas decisões. Se por um momento o sim, sim tem que se manter, o não, não tem que se manter, mas às vezes tem coisas, e aqui Jesus deixa claro, que se a gente pensar melhor, a gente não deveria ter feito. Como por exemplo, às vezes, inclusive nessa questão de comprar, talvez eu deveria, ou o rapaz deveria ter dito para mim, quando ele falou, olha, eu não posso comprar você, estou precisando muito de dinheiro, a pessoa ofereceu mais, ligar para mim, repensar, conversar, não haveria problema nenhum, eu ia dizer para ele, cara, vende então, eu não tenho esse dinheiro, só tenho isso para te dar, se quiser isso eu te dou, mas tem outro aí, um diálogo, um arrependimento, mas isso não passou pela cabeça dele, por quê? Porque o coração daquele meu mais novo ex-amigo, não tinha espaço para arrependimento. Não tinha espaço para averiguar a situação. E o que Jesus deixa claro aqui é que a palavra arrependimento é uma das palavras mais importantes que nós precisamos permitir que a gente se desenvolva nelas. Um exemplo que eu quero te dar é: você já se arrependeu de alguma coisa? Óbvio, pastor. De muita coisa. E o que esse arrependimento projeta em você? O que a gente faz? Esse aqui, o arrependimento produziu nele mudança do que ele faz. Por isso, a primeira coisa sobre arrependimento que a gente precisa aprender é que todo arrependimento genuíno tem que mudar quem nós somos. Caso contrário, não é arrependimento, é remorso. Todo arrependimento não muda a nossa maneira de falar, muda a nossa maneira de agir. E esse homem aqui, esse segundo filho, teve esse processo, passou por esse caminho do arrependimento, e esse arrependimento mudou o seu comportamento. Por isso que eu não creio em arrependimento que não muda comportamento. E não sou eu que não creio, a palavra de Deus vai dizer, o próprio João Batista vai dizer para nós que nós devemos ter fruto de arrependimento, ou seja, se você se arrependeu, tem que mostrar que se arrependeu, tem que se redimir, tem que de alguma forma apresentar que houve transformação, senão não foi arrependimento, foi remorso. Já falamos sobre essa diferença, arrependimento e remorso. São duas coisas que projetam em nós, às vezes, um sentimento de tristeza, um sentimento de pequenez, mas um te leva à escuridão, como aconteceu com Judas, que teve remorso. Outro te leva a um conserto, como aconteceu com Pedro. O grande problema, João capítulo 16, coloca para mim, Caio, por favor. É que a gente se esquece, e aqui o que eu queria que você entendesse muito claro, pastor, eu tenho dificuldade com arrependimento. Então você tem dificuldade com uma das maiores ações que o Espírito Santo projeta na nossa vida. Esse é o problema. João capítulo de número 16, versículo 7, Caio, por favor, olha o que diz. Jesus falando em João capítulo 16 sobre o Consolador. Mas eu afirmo a vocês que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, não virá para vocês, mas se eu for, eu poderei enviá-lo a vocês. Versículo 12, Caio, versículo 8, perdão. Quando ele vier, o que vai acontecer com ele? Ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, nada mais é do que projetar em nós consciência, arrependimento. Por isso que no versículo seguinte, olha o que diz o 9, ele vai explicar sobre isso, do pecado, porque os homens não creem em mim, ou seja, você é pecador, você está com dificuldades, o Espírito Santo vai fazer essa clarificação na nossa vida por intermédio da palavra arrependimento. Versículo 10,
Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Ou seja, é o Jesus que foi para o Pai, que faz a justiça do propósito. Mas como vocês estão cegos, não conseguirão enxergar. Mas eu, pelo arrependimento, farei isso acontecer com vocês. Versículo de número 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Convicção de que você é vencedor, porque aquele que luta contra você, o príncipe desse século, está condenado. Mas quem que vai dar essa certeza? O Espírito Santo, a partir do arrependimento que projeta na gente. O grande problema é que parece que dói em nós dizer estou arrependido. Parece que dói na gente dizer assim, ó, nossa, eu errei. Sinto te dizer, mas se quanto mais isso dói, mais fragilizado está o teu coração a despeito de habitação do Espírito Santo. Porque uma das clarificações de ação do Espírito em nós, no cristão, é provocar o arrependimento na nossa vida. Por isso que há uma frase de John Piper que ele diz assim: cristão perdoa? Ou cristão tem direito de perdoar ou não? Ele diz assim: não existe cristão que não perdoa. Ou você é cristão e perdoa, ou se você não perdoa, você ainda não entendeu o que é ser cristão. Porque um dia você foi perdoado por Jesus. Eu não estou dizendo, mas o senhor não sabe dos meus problemas. Não faço ideia, mas eu sei do amor que Deus tem por mim e por você. E mesmo sendo nós pecadores da pior espécie, digo por mim, Ele veio e nos perdoou. E por que você acha que você é melhor do que a gente? Por isso, queridos, só para você ter uma ideia, João Batista, o primeiro discurso dele era sobre arrependimento. Arrependei-vos. Jesus, o primeiro discurso de Jesus era sobre arrependei-vos. O próprio apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 3, quando ele estava pregando o primeiro sermão de Pedro para o primeiro sermão da igreja, o primeiro sermão da igreja tinha como tema, arrependei-vos. O apóstolo Paulo, com todas as suas cartas às igrejas, ele falava muito claramente, arrependei-vos. Porque se nós não tivermos a postura, ou não abrirmos o coração, para que o Espírito Santo trate a gente a despeito daquilo que nós estamos fazendo, nós não vamos mudar o nosso comportamento. É tudo ação do Espírito, não é uma ação de fora para dentro, é uma ação de dentro para fora, do Espírito em mim, e através de mim mudando quem eu sou. E aqui, para a gente partir para as conclusões, alguns caminhos que o arrependimento precisa fazer em nós, e aconteceu com esse rapaz, para mudar o meu comportamento. A primeira área que o arrependimento projeta em nós, metanoia, mudança, é na mente. A palavra de Deus em Romanos vai dizer isso: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a nossa mente mudada, ela vai mudar em pelo menos 3 áreas. A primeira área é sobre o pecado. Nossa, eu sou pecador, o que eu fiz? Consciência de que eu magoei os céus e magoei alguém. Se o arrependimento não produziu isso, não foi arrependimento, foi remorso. A segunda é quando a gente olha para o céu. Se a primeira, mentalidade de que nós fizemos algo errado a despeito do pecado, a segunda é com relação a Deus. O que eu fiz com Deus? Porque o meu pecado, segundo Isaías 59, 1 e 2, faz separação entre Deus e eu. Eu fico longe, o meu pecado nos afasta. E se de repente eu não tenho essa consciência, eu não vou buscar arrependimento, então eu estou vivendo longe de Deus. Como um dia desse uma pessoa me disse, pastor, eu estou com uns problemas, estou com pecado, não consigo sair desse pecado, estou com pecado. Eu falei, então, por isso que você acha que Jesus não vai te atender e Deus não vai te atender. Ah, mas Ele não pode me atender em pecado? Não. E não vai te acudir, não vai cuidar de você se você está dessa forma. Por quê? O próprio Jesus, na cruz, nas últimas palavras dele, ele diz, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Talvez a palavra é muito clara, porque você está com todos os pecados da humanidade, e quando você está em pecado, eu não posso estar junto. Simples assim. Se Jesus foi abandonado por Deus, que é justo, você acha que você vai ter uma boa ali? Senhor, mas eu dei o dízimo. Sou ofertante, Senhor, ajuda aí. Senhor, eu vou na igreja do pastor Isaías. Eu toco lá, nossa, toco bateria. É pior. Você acha que alguma coisa isso vai fazer com que os céus venham a seu respeito e o pecado travando tudo? Não vai. Por isso que a consciência, quando o arrependimento projetado em nós, é sobre o pecado, sobre o próprio Deus e sobre o mundo. Nessas 3 esferas a nossa mente precisa mudar, precisa fazer boom.
Ou seja, pecado primeiro, entristecia a Deus. Oração do o outro filho da outra parábola. Senhor, pequei contra o céu, Senhor, errei, magoei um filho teu. E contra o pai, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz o que você quiser. Confissão, verbalizar, errei, arrependimento projeta isso. O segundo, sobre Deus, olhar para o céu e falar, Senhor, o que está acontecendo? Essas coisas estão me atrapalhando, eu estou errando porque há algo em mim que está me permitindo fazer isso, a brecha, Satanás está usando, ou os meus desejos, minhas cobiças, e eu estou vivendo em ciladas atrás de ciladas e vivendo uma autossabotagem. É olhar para o céu e perguntar. E olhar para o mundo e perceber que talvez as circunstâncias ou as companhias que a gente vive estão fazendo isso com a gente. A gente não muda porque talvez as pessoas acham que ninguém precisa mudar. E que a gente não precisa ser um ser humano melhor. A gente precisa evoluir. Por isso, para a gente finalizar, o arrependimento precisa trazer renovação da mente. O arrependimento, como a palavra diz, precisa trazer quebrantamento. Você precisa olhar e ficar chateado com o que você fez. Esses dias uma criança brincando, aí ela fez uma coisa errada lá, e o pai chamou a atenção, aí o pai brincando comigo, falou, lá, tem nem noção que fez coisa errada, aí já está bagunçando de novo, aí eu brinquei com ele, como criança passa, o problema é se fosse adulto, faz coisa errada, magoa, comportamento desnecessário, e não está nem aí com os outros. Quebrantamento, consciência do pecado, confissão verbal e, por último, abandono do erro. Por isso que esse jovem aqui nos ensina muito e Jesus mostra claramente que as pessoas que viveriam numa comunidade chamada igreja, que é diferente da que Jesus tinha aqui, dos líderes religiosos, seriam esses que talvez num primeiro momento não fariam, mas porque permitem que o arrependimento tome conta de nós, eles vão fazer coisas diferentes e serão conhecidas por aqueles que faz, por aquele que faz, e não por aquele que só diz que faz. Como nós seremos conhecidos? Qual filho nós somos? Quando você se comprometeu com Jesus, dizendo que você vai ler a Bíblia, você leu ou você só falou que leu? Quando você disse para Jesus que você ia orar mais cedo, mais tarde, ia ter um momento de devocional, você só falou ou você fez? Sinto lhe relembrar, se você só falou e não fez, você é igual o publicano fariseu, raça de víbora. É o que o texto diz. Se você falou e fez, ou se você nem falou, mas de repente começou a fazer, você é aquele que mais entendeu a graça de Jesus. E a própria palavra de Deus no Antigo Testamento vai dizer, não faça nenhuma promessa ou palavra ou juramento a Deus que você não possa cumprir. Porque Deus leva a sério o que você fala. Quem somos nós no meio dessa luta toda? Por isso, duas frases para a gente fechar e passar por ouvir, refletir e agir. Já ouviu aquela expressão, boa intenção, inferno está cheio? Saiu daí. O filho mais novo tinha ótima intenção de ajudar o pai, mas nunca fez. Boa intenção, o inferno está cheio. Ah, mas eu queria tanto, é que eu não consigo. Então você não quer tanto assim, porque você não consegue, você não quer tanto assim. Se você quisesse, você conseguiria. O que vai valer no final das contas não é o quanto você falou para Jesus, ou o quanto você falou para as pessoas. É o quanto você amou. Isso tem a ver com prática, postura. O que vai haver no final da história é o quanto você fez, não o quanto você falou que faria, e no final da história nunca fez. Para a gente ouvir e refletir e agir, finalizar. Lembre-se que o Pai deu a mesma palavra para os dois. Cada um tinha em suas mãos a decisão. Da mesma forma aqui, a decisão é sua. O cumprir de fazer ou não fazer está nas tuas mãos. Por isso você não tem o direito de dizer que foi culpa de A, de B e de C. Não, é sua. A responsabilidade é sua, fazer ou não fazer. Ah, mas me incomodaram. Ah, pastor, mas o outro apareceu.
Não jogue, não compartilhe responsabilidade, não justifique como aconteceu com Adão e Eva, como acontece muitas vezes com a gente. Assuma a responsabilidade e faz o que tem que fazer. Segunda verdade, para a gente ouvir, refletir e agir. Não vale intenção se não tiver ação. A própria palavra, a intenção, guarda em si a palavra ação. Você interioriza, por isso intenção, aquilo que você rapidamente fará. Por isso, pare de ser intensamente, ou intencionalmente, melhor, cheio de ideias. E comece a ser alguém que faz aquilo que as ideias estão precisando ser feitas. E por último, é preciso mudar. Sempre é preciso mudar. Contudo, a mudança precisa acontecer com arrependimento, que é Deus em mim, de dentro para fora, produzindo mudança. E não porque alguém falou, ou porque algo aconteceu, ou porque a atmosfera não vai acontecer. Não, tem que ser algo de dentro para fora, o Espírito Santo na gente. E daí talvez a gente precise dar mais espaço para o Espírito Santo ouvir mais Ele. E permitir que Ele faça mudança na nossa vida. Feche teus olhos, quero te convidar para a gente orar. Convidar o pessoal do louvor para a gente cantar essa última canção, nos preparando aqui para o final do culto já. E a pergunta para você fazer nessa autoanálise, nesse momento, é você se perguntar mesmo para o teu coração, quem você tem sido diante da sua família, quem você tem sido diante das pessoas que trabalham com você, quem você tem sido diante das pessoas que estudam com você, das pessoas que têm influência sobre você, quem você tem sido? Será que nós estamos vivendo muito mais a atmosfera de sermos aqueles das quais não pode confiar em nós? Porque você sabe perfeitamente o que eu estou dizendo, que o mundo está cheio de gente que fala que faz e não faz. Mas a igreja não poderia e não deveria se encaixar aí. A igreja deveria ser, pois essa é a palavra do próprio Jesus para mim e para você, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Por isso Jesus falou para você nessa noite que Ele te ama. Então pratique a vida de ser um filho que tem um pai que é amado. Um filho que é amado por esse pai. Nós ouvimos, e você ouviu aqui Deus dizendo a você, ao nosso coração, que a gente precisa entender que todas as coisas estão no controle dele, e que talvez eu e você precisamos desenvolver mudanças na vida, senão não dá. Porque está muita coisa de fala e não faz nada. Nós vai, nós faz. Talvez Jesus está dizendo para você que você está se enganando e enganando quem te ama e quem está perto de você. Quando abrir os lábios para dizer, tenha convicção de viver o que está dizendo. Caso contrário, tu estarás no grupo daqueles que não fazem a vontade do Pai. Que fala, mas não faz. Quem é você? O próprio Jesus vai dizer num momento que quando ele fala que aqueles que praticam a sua palavra e ouvem e praticam, são comparadas a homens e mulheres prudentes que constroem a sua casa sobre a rocha. Ou seja, o resultado de você falar e fazer, na palavra de Deus, te coloca numa categoria de homem prudente, de mulher prudente, de homem e mulher sábio, homem e mulher maduro. Coloca você numa categoria que constrói a sua casa sobre a rocha, e vindo as dificuldades, você não vai passar problema, porque você está fortalecido na rocha. Ou seja, o resultado de você viver o que você fala é maravilhoso, é extraordinário, ao ponto que o inverso também é verdadeiro. Aquilo que você fala, mas não faz, é horripilantemente terrível de consequências para a tua vida.
Por isso a decisão está nas tuas mãos. Que tipo de filho você será? Jesus criou uma expectativa para a igreja, de serem aqueles que falam e fazem. E talvez porque olham o que nós fazemos, eles vão dizer: ah, já sei o que você está fazendo, você deve ser crente. Mas não o contrário. Olha lá, ó, é crente e não está fazendo o que falou que fazia. Quem nós somos nessa história toda? Como disse Jesus, o que te parece? Como você avalia essa mensagem?